E finalmente vamos reagir ao vídeo que eu já tava comentando que a gente ia reagir do canal do Lo-Fi Low, que é o paradoxo da inovação nos jogos, que é o que eu acho que o Fall Guys sofreu. Acho que todos os jogos, os Fortnite também passam por isso. E paradoxo da inovação, vamos ver aí o... Eu falo do Fall Guys porque o Fall Guys eu jogo desde o começo, né? Então eu passei por todas as etapas do jogo. Vamos reagir aí a esse vídeo do canal Lo-Fi Low, ver o que ele fala aí sobre o paradoxo da inovação nos jogos. Eu lembro de Resident Evil 1, onde as coisas eram mais simples. Corredores estreitos que causavam medo, um ambiente escuro dentro de uma mansão. Você tinha uma arma. Mano, esse Resident Evil 1 Remake é muito Inimigos bom, simples. mano. Tá, talvez um tubarão zumbi tenha sido um pouco demais. Porém, era o básico. Zumbis e variações de zumbis. Não haviam acessórios e utensílios ultra chamativos. Era o básico. Sim. Músicas similares a um sonho de terror, bonita e tensa ao mesmo tempo. Resident Evil 1 era simples, mas uma obra espetacular que é amada por muitos. E o clássico, o básico que funciona. Mas o tempo passou e toda aquela simplicidade se perdeu com a frase: precisamos evoluir e inovar. Ah, é. Agora, anos depois, Resident Evil, que antes era um jogo de terror e ação, se tornou um jogo de ação e terror. Eu sei, pode parecer a mesma coisa, mas não é. Isso aí é com certeza. Resident Evil, não sei os últimos, né, mas mudou muito mesmo. Focando mais no espetáculo do que na O experiência 4 já de é medo, mais assim. HUD estilizado e futurista, totalmente desconexo com a vibe do jogo. Uma trilha sonora tão marcante que nem sei qual Resident Evil é esse aí, porque eu não joguei. Sabe qual que é a música de save, porque não tinha save room. Criatividade comeu tão solta na criação de inimigos que era uma pérola atrás da outra. Caralho! Pedaços de carne cada vez maiores, com as clássicas bolas de pus pulsando, ao ponto de que a gente vê até um cara virar um dinossauro no jogo. Eu não tô zoando. Meu E, Deus! sim, tem zumbis de metralhadora também. E fora aquelas cenas de espetáculo do Leon que parece que saíram do Missão Impossível, né? Existe uma prova maior do que isso de que menos é mais? Em outro exemplo, Depende. a gente tem Fortnite. Aí, ó, Fortnite. Quem aí jogou a temporada 1 de Fortnite? Eu imagino que nem todo mundo. Fortnite na Season 1 trazia um sentimento pacífico, aquela clássica música que por algum motivo saiu, a baixa variedade de skins, quem tinha uma dancinha era quase como um rei, o cara tava muito à frente. Quando eu joguei um pouco do Fortnite na época lá que tinha voltado o mapa da Season 1 e depois que ele atualizou de novo, eu particularmente preferi como era o mapa da Season 1, mais simples, menos coisa. Eu já acho o Fortnite um jogo que é uma salada muito grande, mano. Então, assim, eu acho que eu entendo também quem prefere o Fall Guys de antigamente. Talvez seja porque o jogo não tinha tanta coisa, porque era mais fácil de entender, mais simples, sei lá, mano. Ainda assim, não vejo por que não gostam do criativo. Eu acho que é só uma visão deturpada de quem não gostou no começo e não consegue gostar mais agora. Hoje é algo banal. As poucas armas que tinham e a pouca habilidade de construção traziam uma inocência para aquele jogo. Ou melhor, uma simplicidade. Nunca gostei Tudo era disso, novo. mano. As pessoas não sabiam como jogar. Esse foi um dos motivos que eu não tive interesse em jogar Fortnite logo no jogo começo. online Porque seja assim no começo. bagulho de Porém, quando a construir. gente compara o que é Fortnite hoje com essa primeira versão, é assustador, cara. A busca por inovações constantes, melhorias, alterações, fez com que aquele jogo simples que a gente conhecia se transformasse em um showroom. Fortnite agora virou um mercado para marcas, para artistas e coisas do tipo. A movimentação Com foi certeza. completamente alterada. Agora existem NPCs no mapa, monstros com vida como Dark Souls, Não carros gosto. e motos, helicópteros, já teve aviões também. O mapa já mudou milhares de vezes. Um modo de O Guitar mapa Hero, mudar acho que não é um ranqueadas, pessoas levantando prédios em Tem que questões ter de mesmo. segundos, e toda aquela simplicidade já não existe mais. Por uma razão, era o que o público queria. Ué, mas então por que tá reclamando? Se era o que o público queria, tá tudo bem. É exatamente nesse paradoxo que Aí eu quero que chegar, começa mas o calma aí. paradoxo, Primeiro, olha aí. vamos lá. Assassin's Creed, o primeiro, é extremamente simples. Músicas simples. Quando você tá no lugar, você quer ir pra outro. Quando você chega naquele lugar, você acha que onde você tava melhor. E aí você quer voltar. É basicamente isso. Simples, roupa simples, armas simples, narrativa simples. E assim, na época, Esse é o um, algumas né? críticas pediam algo a mais no jogo, falando que realmente o jogo era simples até demais. Em Assassin's Creed 2, a gente teve uma evolução. Então o jogo teve uma melhoria nos movimentos de parkour, se tornou mais engraçadinho, né? Um jogo que trazia um protagonista
muito mais carismático, o jogo em si era mais dinâmico, mais profundo, e o pessoal até que gostou das melhorias. Porém, com o passar dos anos, isso escalonou a uma parada sem precedentes. Por uma parada Pode ser também, Nathan. Quem era fã lá no começo perdeu completamente a vontade de continuar entendendo e vendo cada detalhe pra saber o que tá acontecendo. Assassin's Creed hoje em dia é só o nome, né? Porque lançou esse Assassin's Creed novo aí. E se eu visse o jogo sem o nome, eu jamais diria que é Assassin's Creed. Não tem nada de Assassin's Creed no jogo. Pra mim, né? Que não jogo. Basicamente, Assassin's Creed me perdeu e eu era muito, mas muito fã mesmo dessa franquia. E claro que isso não se deve só à narrativa ter ficado mais complexa. É até bom, né? Tem mais detalhes e tudo mais. Mas o jogo em si foi descaracterizado. A gente tem um protagonista que não é um assassino. A gente tem Esse daí ele tá falando do jogo. anterior a Nossa, esse último, eu acho. Escolhas, tipo, pra quê, sabe? O mapa foi estendido de uma forma extremamente artificial, onde ele é imenso, imenso. E você não acha nada pra fazer no mapa, a não ser entrar em cavernas ou fazer algumas outras coisas. Tudo isso aí é o mapa do jogo mesmo? Esquiva, escudo, habilidades especiais. Alguns itens até têm status agora, do tipo envenenamento, fogo, vida. Enfim, virou um RPGzão qualquer aí. Muitos falam também dos jogos de guerra que abandonaram o Oriente Médio e decidiram focar em outras coisas que não tem muito a ver. Mas enfim, eu não sou nenhum entendedor de jogos Oriente de guerra Médio, pra nunca ver, ouvi mas falar você disso. vê nos comentários de BF6 as pessoas falando, nossa, finalmente o BF voltou pro Oriente Médio, finalmente o BF voltou a CBF, sabe? Uns comentários assim. Mas... Voltou a CBF, Federação Brasileira da Confederação Brasileira de Futebol, pô. Tá, por que isso acontece? Bom, pra entender isso não basta você jogar, mas entender como um jogo é feito. Assim você entende o que rola ali por trás. E por isso que eu te apresento a comunidade desenvolvedor Unity, uma forma de você aprender a criar jogos na Unity em 3D e 2D, e assim entender como funcionam os alunos e solucionar problemas ali da sua criação do seu projeto. Tá com dificuldade? Aqui. Quando a gente tá Paradoxo da inovação. versão, nesse primeiro contato com o jogo, desde a sua origem, a real é que na hora a gente não vê nada demais. Como assim? Interessante, Bom, muito meu bom, último mano, vídeo de esse exemplo. vídeo. Muitas pessoas Tô comentaram concordando ali que Piratas até do agora. Caribe no Fim do Mundo parte da infância delas, que elas jogavam com o pai, com o irmão, e é um jogo extremamente memorável e nostálgico. Mas eu garanto que na hora que essas pessoas estavam jogando esse jogo, aquele jogo era só não mais sentiram um jogo. isso. Assim como Crash, assim como GTA San Andreas, assim como qualquer outro jogo. Então, na Muito hora verdade que a gente isso. tá jogando, a gente não tem essa noção. O significado A gente não vê vem depois. aquela grandeza toda que anos depois a nossa mente passa a enxergar. Eu, por exemplo, quando joguei Fortnite no começo, eu não via toda essa magia da música, a questão do mapa ser mais simples e o foco ser de fato o embate com outro jogador. Na minha a coisa cabeça, da nostalgia. Na verdade, pra ser bem sincero, eu queria um mapa maior, eu queria um mapa com mais coisa, eu queria mais armas, eu queria mais dancinhas na loja pra poder comprar, eu queria mais skins, eu queria mais, queria que fosse um jogo melhor. E aí maior, virou o mesmo que virou. Anos depois a minha mente me falasse que, nossa, como Fortnite era bom lá no início, né? Porque essa magia, ela não surge na hora, ela surge com a nostalgia. A gente quer sim ver novidade, a gente quer ver coisa nova, ninguém quer ficar jogando a Só que você tem que estar aberto a isso também, né? Sempre. Porém, anos se passam, a gente para de jogar reclamando que o jogo tá cheio de coisa nova e passa a querer aquela primeira versão simples. E esse é o paradoxo, a gente pede por algo, esse algo vem, a gente recebe uma pá de atualizações que no final não preenche. Na verdade, atrapalha. E a gente gostaria de voltar para aquela primeira versão de... Atrapalha porque tira da zona de conforto? Sei lá, você já tá acostumado com o jogo daquele jeito, a jogar daquele jeito. E aí você pode estar até começando a cair na mesmice de achar que precisa de coisa nova. Aí as coisas novas começam a vir, aí você precisa ter que aprender a fazer outras coisas, jogar de outras maneiras, e às vezes você não tem muito saco pra isso, aí você começa a achar que como tava antes tava melhor. No final não preenche, na verdade atrapalha. E a gente gostaria de voltar para aquela primeira versão de quando tudo era mais simples. Eu não sei se paradoxo é o nome certo para isso, mas eu acho que sim. O primeiro Dying Light é simples, não tem opções de diálogo. Mesmo assim, eu amei, eu gostei do jogo. Só que eu também sentia que faltava alguma coisa ali. Então quando o segundo foi anunciado com todas aquelas novidades, narrativa que você poderia fazer escolhas e mudar o rumo da cidade, haveriam novos acessórios e
formas de escalar ali os Eu prédios. joguei o Dying Eu Light fiquei muito 1 animado, mas um quando o pouco. jogo saiu, parecia Eu só um gostei, amontoado eu de gostava. coisas que eu não via conexão nenhuma com o primeiro jogo. Eu sempre achei que ter carro ou moto no Fortnite seria algo espetacular, a experiência vai ser muito melhor, é claro. Horrível. No início, pela euforia, aquilo até parecia legal, mas na verdade aquilo quebrava totalmente a minha preocupação com a safe. Pra que eu vou me organizar pra correr pra safe se eu tenho um carro aqui do meu lado, é só pegar o carro e vazar? Então Talvez isso aí se resolveria com veículos não sendo algo tão fácil de se encontrar. Então, essas melhorias que a gente pede, no final, acaba sendo o que faz a gente parar de jogar. Isso é bizarro. A maioria dos jogos online sofrem com isso, mas também as franquias normais, single player, acabam sofrendo a mesma coisa. Como franquias que apresentam sequências com milhares de novidades e coisas novas que acaba sendo mais chato do que divertido. Um exemplo claro que eu tenho na minha cabeça é o Frostpunk. Frostpunk, pra quem Eu tenho não esse sabe, jogo é o meu jogo resgatado favorito. da Eu Epic, amo Frostpunk. Eu já fiz inúmeras É legal cidades esse lá jogo, e já mano? fiz todos os cenários possíveis, desde o mais difícil até o mais fácil, centenas de vezes, e eu tava muito animado pro 2, cara. Só que daí quando saiu o 2, ai, que decepção. Ranked no Não que o Fortnite tem carro? Acho que a última vez que joguei não tinha. Não faço a menor ideia. Deixa eu voltar aqui. é o meu jogo favorito. Eu amo Frostpunk. Eu Faz já muito fiz tempo a última inúmeras vez que eu cidades joguei. lá e já fiz todos os cenários possíveis, desde o mais difícil até o mais fácil, centenas de vezes. E eu tava muito animado pro 2, cara. Só que daí quando saiu o 2, ai, que decepção. Não gostou? Não que o jogo seja ruim, mas ele não é pra mim. É um jogo onde você tem que fazer praticamente um curso pra poder entender, com uma complexidade sem Putz, isso é algo precedentes. que eu não Se curto. você não cumpre o tutorial, que é enorme, você não consegue criar a sua cidade livre, porque simplesmente você não vai saber o que fazer. Eu não Isso me curto, frustrou velho. muito. E o mais engraçado Se for pra estudar, eu vou estudar mesmo. Vou fazer um curso. Pegar um jogo, um bagulho que você quer fazer pra se divertir. E só pra começar, você tem que ler uma caralhada de coisa pra entender. Mano, já não gosto. E foi por isso que eu tive essa sensação quando eu tentei jogar o Farm Simulator 2022, que eu tenho resgatado da Epic. Abri o jogo, entrei. Vamos lá, o que eu tenho que fazer? Não faço a menor ideia, estudar pra jogar. É, exatamente, mano. porque simplesmente você não vai Não saber curto. o que fazer, e isso me frustrou muito. Eu E o mais prefiro, engra- eu não tenho problema que o jogo seja complexo, mas eu prefiro que o jogo vá mostrando as coisas com o decorrer do tempo, conforme a necessidade. Que muitos jogos são assim, né? Ele te dá a dica do que fazer conforme vai passando. Você não tem uma cacetada de coisas pra entender logo de início. Estudar pra jogar é só pra jogo que não seja só entretenimento ou pra pro player, que estudaria até Fall Guys a fundo. Não é o caso desse jogo aqui, por exemplo, ou o caso do Farming Simulator, que é um jogo que tem infinidades de opções e coisas pra você fazer e Se você não entender. cumpre o tutorial, que é enorme, Olha você aí. não consegue criar a sua cidade livre, porque simplesmente você não vai saber o que fazer, e isso me frustrou muito. E o mais engraçado é que isso era justamente o que eu queria pra Frostpunk. Eu queria Bah. que Frostpunk fosse mais expansivo, tivesse mais leis, mais situações, mais histórias, só que eu acho que os caras foram tão além que aquilo perdeu sentido pra mim. Então é um defeito nosso. A gente pede uma coisa, a gente quer uma coisa, e quando essa coisa chega, a gente enjoa rápido, ou simplesmente Ou não prefere é o como que a era gente antes. queria. Se eu soubesse a loucura que Fortnite um dia ia virar, eu teria aproveitado mais aquele momento, ao invés de ficar pensando em melhorias, em coisas que poderiam vir. As inovações nem sempre afastam todos os jogadores. Tem uma galera que vê essas inovações e gosta delas, mas não é o meu caso. Geralmente eu prefiro aí Depende do versões jogo. mais No simplificadas. caso do Fall Guys, eu Existem gosto. também aquelas pessoas que vão algumas conhecer coisas. o jogo por conta dessas novidades, inclusive. Fortnite é um exemplo puro disso. É uma questão de lógica, até porque se a gente olhar pra jogos que pararam no tempo, entre aspas, a gente vai ver que existem muitas pessoas reclamando disso. E geralmente são aquelas pessoas que jogaram aquele jogo no começo, falando que não tem mais novidade, que o jogo é muito parado, que o jogo foi abandonado, e consequentemente Cara, o Fall Guys, no começo, lá quando ele ainda era pago, o pessoal já reclamava disso, mano. A temporada durava 3 meses. Ficava 3 meses sem uma atualização de nada, não via um mapa. Dava um mês e já tava. Mas não tem atualização. Só lançou 3 mapas. Nunca tá bom no momento que tá.
toda aquela comunidade que existia no começo vai embora. Então por mais que Fortnite tenha me perdido, por mais que Frostpunk 2 não tenha sido o que eu esperava, por mais que Assassin's Creed Valhalla seja algo completamente diferente do que era Assassin's Creed quando eu conheci, essas franquias, esses jogos não pararam de recrutar novas pessoas, apenas perdeu aquele jogador fiel que começou jogando no começo. Mas financeiramente falando, e é no assim final, que pouco funciona. importa pra eles. Jogadores antigos vão parar de jogar, vão cansar. Outros jogadores vão chegar no game, conhecendo o game do jeito que ele é hoje, e vão gostar do jogo do jeito que ele é hoje. O que mantém um jogo vivo é a capacidade de atrair novos jogadores enquanto mantém os que já jogam jogando. Né? E isso é uma coisa... Eu tô falando muito de Fall Guys porque é o jogo online que eu mais joguei nos últimos tempos, né? Isso é uma coisa que o Fall Guys falha bastante, em manter as pessoas interessadas no jogo. Talvez por ele ter sido até então, né, que agora lançou as ranqueadas, talvez por ele ter sido até então um jogo casual demais. E mesmo essa ranqueada agora que tá no início ainda é bem fraquinho, acho que tem muita coisa que deve melhorar e espero que eles mudem e melhorem. Por isso eu digo... O quê? Por isso eu digo agora de acabar com o show... Calma aí, Nathan, não entendi nada que você falou. Por isso eu digo... Hora de acabar com o show solo. O clássico, né? Você quer dizer? Estou jogando no começo. Mas financeiramente falando, no final... É o que mantém o pessoal antigo jogando que não curte o jogo como atual. Foi os primeiros. Até mesmo aquele cara fiel que começou jogando lá desde o começo, como eu, iria uma hora parar de jogar, porque ia enjoar. É o paradoxo da inovação. O primeiro cara que começa a jogar, ele quer algo novo. Essa inovação vem, o cara fala que o jogo foi descaracterizado. Se a empresa não inova, aquele cara continua reclamando que não tem inovação e larga o jogo falando que a empresa largou esse jogo, abandonou esse jogo, então não tem mais por que eu continuar jogando. Só que de um lado, né, se a empresa inova, ela consegue acarretar mais jogadores. Então, Dead by Daylight eu acho que foge um pouco parar de disso. jogar em algum momento, seja porque ele enjoou, ou seja porque foi feita uma inovação tão grande no jogo que ele sentiu que aquilo foi descaracterizado. Então, basicamente, aquele primeiro jogador sempre vai embora, só depende de quando. Não importa o que a empresa faça, e é por isso que elas fazem isso. Às vezes... Por quê? Vou até voltar um pouco o vídeo pra depois a gente não perder o raciocínio. Por que eu faço? Porque o DBD, mano, ele nitidamente no início era pior. Nitidamente. Tudo era pior, tudo era mais desbalanceado, era mais feio. Tudo. Então, acho que esse é um jogo que ninguém que joga hoje acho que vai falar DBD em 2018, 2017 era melhor. Não era. Acho que ninguém discorda. Hoje o jogo é muito mais balanceado, muito mais equilibrado, muito mais... Tá bonito, eles... No meio, se vocês verem como era o Dead by Daylight antes de como é agora, parece outro jogo. Começa a jogar, ele quer algo novo. Essa inovação vem, o cara fala que o jogo foi descaracterizado. Se a empresa não inova, aquele cara continua reclamando muito bom esse que não tem vídeo, inovação, né? E larga o jogo falando que... Aí. A empresa largou esse jogo, abandonou Tá esse vendo? jogo, então não tem mais por que eu continuar jogando. Só que de A um pessoa lado, que, né, se a pessoa que não, ou seja, a pessoa que vai parar de jogar, ela vai parar, independente do motivo. inova, ela consegue acarretar mais jogadores. Então, de qualquer jeito, aquele primeiro cara, ele vai parar de jogar em algum momento. Exato. Seja porque ele enjoou, ou seja porque foi feita uma inovação tão grande no jogo que ele Exato. sentiu que aquilo foi descaracterizado. Então, basicamente, aquele primeiro jogador sempre vai embora, só depende de quando. Não importa o que a empresa faça. E é por isso que elas fazem isso. As desenvolvedoras sabem disso. O Fortnite inova sem medo, porque ele sabe que novas pessoas vão vir e aquelas que ficarem reclamando, falando que o jogo mudou muito e não sei o que, Não vão vão valer jogar. menos, entre aspas, do que as novas pessoas. E no que vão Fortnite chegar. não Então, existe é um algo modo que clássico. Não dá pra mudar. Sempre vai ser assim. Só que no meio Pros disso jogadores tudo, existe velhos. uma boa notícia pra quem começou a jogar esse tipo de jogo lá no começo, ou pra quem tem uma franquia amada que se perdeu ou virou um outro tipo de jogo completamente diferente, que é basicamente o efeito oposto, a simplificação, a volta às origens. Quantas franquias você não viu aí falar que voltou às origens? Isso acontece, e eu incluo remakes nisso também, porque chega uma hora que não tem muito mais o que inovar. Você já inovou tanto que não tem muito mais o que fazer ali, e aí realmente não tem muito mais da onde você tirar um público
público novo. Então você começa a investir no público antigo, aquele público que foi embora. Começa a trazer de volta as então coisas é por isso que você vê um jogo como do Assassin's passado. Creed Mirage, que é praticamente idêntico ao primeiro, com os mesmos tipos de mecânica, com a mesma essência, a mesma cara, no mesmo ambiente e tudo mais. É por isso que você vê Fortnite trazendo de volta um modo só pra rejogar a primeira temporada. Olha aí. O próprio BF6, o próximo Battlefield que vai sair, voltando também como era na época do 3. Dying Light The Beast, trazendo novamente o Crane, sendo um jogo com promessas menores, porém muito mais coerentes do que o segundo. Apelando O último mais Call of pra Duty sendo muito nostalgia. parecido com o que foi os Black Ops lá no começo. Então rola sim esse efeito oposto. Só que daqui a pouco tudo muda de novo. Call of Duty volta pro espaço, Battlefield vai pra uma guerra futurista, Assassin's Creed daqui a pouco a gente tá revivendo o futuro em vez do passado. Então realmente é um ciclo. Começa simples, inova, vira algo complexo e depois volta a simplificar de novo. E assim segue esse processo. Assim eles vão renovando o público e mais tarde eles trazem aquele público antigo de volta Muito através bom, mano, da muito nostalgia. bom. Então Concordei é dessa forma que totalmente com esse acontece. vídeo. Todo mundo já começou a jogar um jogo e depois falou, pô, isso daqui já não é mais o que eu gostava antes. E é algo que não tem solução. Sempre vai ser esse looping maluco de inovação e simplificação. É isso, né? Não tem muito pra onde correr. Se os devs fizerem um trabalho progressivo, bem feito, o jogador para de jogar só por um motivo, porque morreu de velho. Não. Porque sempre vai ter gente que não vai, simplesmente não vai curtir as mudanças. A pessoa, ao mesmo tempo que ela quer que inove, isso não garante que as coisas que vão vir vão ser as coisas que essa pessoa gostaria. E às vezes, na ideia, na cabeça da pessoa, o negócio parece ser muito melhor do que é quando acontece. O próprio criativo do Fall Guys. Eu acho que antes de lançar, muita gente, acho que ninguém discordava de quando se dizia, pô, Fall Guys poderia ter um criativo, né? Pra criar as fases, conseguir criar coisas mais diferentes. Acho que ninguém discordava. Aí quando veio, um monte de gente não curtiu. Porque talvez na cabeça delas o que elas imaginavam saiu diferente da prática. Mas enfim, é isso aí, né? Mano, ótimo vídeo do canal Lo-Fi Low. Bora pro próximo react.